Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Fora da Box. Hoje vamos falar sobre mecanismos de defesa. O mecanismo de defesa foi um termo criado pelo Freud, mas é muito complexo e tem muita coisa por trás daquilo que ele explica que é o mecanismo de defesa. No entanto, e com as novas ciências comportamentais, viemos explorar um bocadinho mais o mecanismo de defesa e tentar perceber a raiz, a causa, o que é que está por trás dos mecanismos de defesa que nós criamos constantemente. Quase todos nós, em qualquer fase da nossa vida, criamos mecanismos de defesa. E isto vem sempre da nossa criança, das vezes do nosso adolescente e do nosso bebê, das vezes em que nós, no nosso crescimento, na nossa criação, sentimos mágoa, sentimos dor, sentimos que não fomos significantes, sentimos que não fomos reconhecidos, aliás. Então, tão importante é nós percebermos onde é que eles começaram a ser criados. Porque nós depois, no nosso subconsciente, começamos a colocar e a esconder tudo aquilo que não queremos tocar e chegar. Então, por isso é que nós criamos estes mecanismos de defesa. E é tão simples quanto vocês perceberem quando é que vocês não estão na vossa autenticidade, a expressar aquilo que vocês realmente sentem. E nós sabemos exatamente quando estamos a expressar diferente daquilo que estamos a sentir. Então é tão importante que vocês comecem a estar atentos a partir deste Fora da Box e comecem a ver quais são os mecanismos de defesa que vocês estão a utilizar no vosso dia-a-dia com as pessoas que vocês amam. Então, como nós já falamos várias vezes, todos nós seres humanos temos necessidade de nos sentirmos muito amados. Todos nós seres humanos vimos este mundo para amar e ser amados. O que é que acontece quando nós sentimos que há uma violação ou que existe a possibilidade disto não acontecer? Nós começamos a criar tudo aquilo que podemos para não nos sentirmos abandonados, para não nos sentirmos não amados, para não nos sentirmos não reconhecidos. Então, nós, como seres humanos e a necessidade que temos de pertencer e de nos conectarmos, começamos a criar mecanismos que achamos que nos vão ajudar a manter a outra pessoa connosco, ou a manter as outras pessoas connosco, ou a nunca sermos abandonados e nunca sermos não amados. O que é que acontece aqui? No mecanismo de defesa, nós começamos a reprimir e a retrair a nossa verdade, o nosso autêntico ser, porque nós acreditamos que se formos autênticos e se formos nós verdadeiramente como somos, existe na outra pessoa a probabilidade dela já não nos amar, ou dela já não nos reconhecer, ou dela já não querer estar connosco. Então existe por trás disto um medo de sermos abandonados. Isto é o primeiro ponto que vocês têm que perceber, para vocês perceberem como é que nós desenvolvemos estes mecanismos de defesa, que eu estou a tentar desconstruir tanta complexidade para chegar a um ponto em que toda a gente consiga perceber o que é que nós fazemos por trás destes mecanismos de defesa. Por exemplo, sempre que nós conhecemos alguém, ou estamos no processo de conhecer alguém novo, alguém com quem temos um vínculo, seja um amigo, seja um namorado, um futuro namorado, uma pessoa que estamos a começar a gostar, ou seja, começa a existir emoção no meio. O que é que nós começamos a fazer imediatamente? Nós começamos a usar ações que nós sabemos que já nos beneficiaram no passado. Por exemplo, eu dou-vos um exemplo. Qualquer pessoa que eu conhecesse nova, eu tinha que fazê-la lutar por mim muito. Essa pessoa tinha que lutar por mim. Porquê? Porque quando eu acreditava, eu tinha a crença e tinha o mecanismo de defesa entranhado em mim de que se eu fosse muito difícil e se eu fosse muito dura e se aquela pessoa tivesse que lutar muito por mim, ela iria amar-me mais, ela iria ter sempre essa necessidade, essa dependência de mim. Então, se ela tendo essa dependência de mim, eu já não tinha que me preocupar com o facto de ela não me amar ou dela me abandonar. Então, eu fazia um jogo muito difícil no passado e antes de fazer a minha cura interna, em que a pessoa tinha que lutar muito para conseguir estar comigo. Isso era o meu mecanismo de defesa. Por exemplo, sempre que a outra pessoa de lá não manifestava amor, eu retraía amor. Mesmo que eu tivesse vontade de dar amor, como a outra pessoa não manifestava amor, se houvesse alguma manhã que eu acordasse e não tivesse uma mensagem de amor, se acontecesse alguma coisa no meu dia em que eu não sentisse o amor da outra pessoa, eu retraía o meu. E eu retraía ainda a triplicar, que era para a outra pessoa sentir que se ela retraísse amor, eu também iria retrair. Então, qual era o meu mecanismo de defesa? Era
fazer com que a outra pessoa não o fizesse, porque se ela o fizesse eu ia triplicar a retração do amor. Então reparem bem, estes exemplos que eu vos dou meus e da minha vida e das minhas situações pessoais, do meu passado, onde eu não tinha feito este trabalho profundo de crescimento, eu tinha consciência que eu fazia isto de propósito para a outra pessoa ficar dependente de mim, porque eu achava que se a outra pessoa fosse dependente de mim, ela já não me iria abandonar, ela já não me iria não amar, ela já não me iria não reconhecer ou dar-me valor. Ou seja, eu passei vários anos da minha vida à procura deste valor externamente nos outros e principalmente nos companheiros amorosos, porque eles substituíam estas faltas que eu tive na minha criança. E então o que é que eu tive que fazer? Ir à raiz. E é isso que tu tens que fazer, ir à raiz de tudo e perceber o que é que se passou aqui. No meu caso, eu descobri, depois de várias situações que aconteceram na minha vida, que me fizeram perceber isto, e depois de muita cura, de muita meditação, de trabalhar muito com a minha criança, de falar muito com a minha criança, eu consegui perceber que estes mecanismos de defesa que eu tinha era para eu não voltar a sentir o que eu senti quando era criança. Por exemplo, quando eu passei de bebê para criança e nasceu, por exemplo, a minha outra irmã, eu senti este abandono. Então, o que é que acontece? Eu não tenho consciência como adulto agora, mas como criança isto aconteceu. Por exemplo, quando eu passei uma fase mais rebelde e os meus pais castigaram-me e colocaram-me, por exemplo, num colégio, ou seja, e eu senti-me abandonada por eles. Então, eu comecei a criar mecanismos de defesa em mim para eu não ter que sentir novamente aquela sensação de abandono. Ou seja, eu senti que eles já não me amavam se eu não fosse forte demais. Então, eu criei uma força muito grande dentro de mim para as outras pessoas, por eu acreditar que as outras pessoas me iam amar por eu ser mais forte. Então, quais são as máscaras que nós criamos, as personas? Isto é muito importante que vocês percebam hoje. Estas máscaras e estas personas que eu falo tanto que nós criamos durante o nosso crescimento são os tais nossos mecanismos de defesa. Okay? Estes mecanismos que nós usamos inconscientemente muitas vezes para nos defendermos daquilo que vai acontecer. Por exemplo, outra coisa que me fez perceber que eu usava na minha vida adulta os mecanismos de defesa foi o facto de eu ter crescido com um pai e com uma mãe que constantemente discutiam de quem é que era a culpa do quê. Então, quando a minha mãe, por exemplo, sabia que podia atacar e colocar a culpa no meu pai, ela entrava logo no mecanismo de defesa de o atacar antes dele poder atacá-la a ela. Ou seja, este é outro mecanismo de defesa que o Freud fala e que é tão importante nós conseguirmos perceber o que é que está por trás disto. Nós também somos seres repetidores, nós estamos sempre a observar. Então, se eu estou a observar um comportamento entre o meu pai e a minha mãe, ou as pessoas que tomam conta de nós, sejam avós, seja no infantário, seja onde for, que tomaram conta de nós e que tinham este tipo de comportamento, eu estou a observá-lo como criança. Então, o que é que eu começo a fazer? Eu começo a criar este mecanismo por aprendizagem, por repetição, não é? Portanto, ou seja, quando a minha mãe tentava acusar o meu pai para que ele não a pudesse acusar a ela de alguma coisa que ela pudesse ter feito mal, que muita gente faz isto e muitos casais fazem isto e os filhos estão a observar tudo, eu quando via que isto estava a acontecer, eu absorvia aquilo e dizia, no futuro, para mim, eu pensava no futuro, eu também não vou deixar que alguém me culpe a mim, então eu vou arranjar um mecanismo de defesa para não receber essa culpa, para não assumir essa responsabilidade. E por isso é que hoje em dia nós fugimos à nossa responsabilidade constantemente, não a assumimos e perdemos o nosso poder interno. Porque o nosso poder interno só vem quando nós assumimos a responsabilidade de tudo. E quando nós percebemos onde é que estes mecanismos de defesa que nós vamos criando, e usem os exemplos que eu vos dei hoje, para vocês tentarem saber quais são os vossos mecanismos de defesa, para conseguirem contorná-los, ir à raiz deles e perceber. Hoje em dia eu consigo perceber quando eu estou-me a sentir culpada ou porque cheguei atrasada, ou porque não cumpri, ou porque até disse que ia fazer e não consegui fazer. Eu começo logo a dizer, calma, assumo a responsabilidade, fala com a pessoa, diz-lhe, ok, eu assumo a responsabilidade, eu peço imensa desculpa porque eu supostamente deveria fazer isto, e não tentes culpar a outra pessoa daquilo que tu não conseguiste fazer, porque é incrível como nós imediatamente com um mecanismo de defesa, de não nos sentirmos culpados, de não sermos os responsáveis, começamos a tirar a culpa para cima do outro. Portanto, hoje eu peço-vos para vocês observarem nestes exemplos todos que eu vos trouxe dentro do Fora da Box,
na vossa vida, quando é que isto pode ter acontecido no vosso bebê, na vossa criança, sempre que vocês não sentiram que estavam no auge, que eram o centro das atenções ou que até podiam ser abandonados, qual foi o mecanismo de defesa que vocês criaram? E olhem bem para os vossos relacionamentos amorosos, porque eles são o espelho daquilo que se passa dentro de vocês. E estes mecanismos de defesa todos nós adotamos em algumas fases da nossa vida. Portanto, para desconstruir isto tudo, eu vou fazer um Great Minds onde nós vamos profundo nisto e na parte do ID e do ego e vamos trabalhar muito esta parte que é aquilo que o nosso ego faz de esconder no subconsciente quando não queremos ir a essa zona de desconforto. Mas mais importante agora neste Fora da Box é vocês começarem a perceber quais são os meus mecanismos de defesa. E façam esta pergunta: quais são os mecanismos de defesa que eu uso constantemente? E já sabem, na próxima quinta cá estaremos para mais um Fora da Box.